E quando eu entrei na luta antimanicomial, era 95, tem quase 30 anos, né? E realmente, o que a Marta falou daquela logomarca Liberdade aqui na Quitantã, foi uma das coisas que me fez encantar com a luta antimanicomial, né? Tinha um carro lá de uma psiquiatra, eu acho que tinha esse decalque, eu li aquilo, encantei, né? Outra coisa que me encantou a luta antimanicomial era o tratamento dos profissionais com relação a gente, sabe? Porque no manicômio a gente não é bem tratado, não, sabe? Eu conheci, eu conheci Paulinho há mais ou menos uns 30 anos, mais ou menos, pouco, quase 30 anos. E eu me lembro que eu fui convidada, não lembro quem me convida, na época eu já estava na coordenação de saúde mental de Belo Horizonte. Eu fui convidada para participar de uma reunião dos psicóticos anônimos. Eu fui, né? Falei, apresentei nossas propostas, o que já se esboçava, né, como política de saúde mental em Belo Horizonte, né? Pronto, fui embora. Passa um tempo, que eu não lembro quanto tempo que é isso, mas passa um tempo, o Paulinho faz o contato comigo. Não me lembro como, né? E aí a gente começa a ter uma proximidade. E o que mais me chamou a atenção do Paulinho é assim, a rapidez com que ele tinha percebido a diferença, né, de um grupo de psicóticos anônimos com a proposta, né, do movimento da luta antimanicomial. O Paulinho, desde o início, ele tinha essa clareza absoluta que a psiquiatria realmente incorporou de uma maneira com muito prazer e muita vontade esse poder dado pela sociedade para que ela exercesse a função de controle social, de cerceamento da liberdade da pessoa em sofrimento mental. Isso, Paulinho tinha uma clareza absurda. E uma outra grande contribuição do Paulinho, para mim, se evidencia também numa outra clareza que se sustentou do início, né, quando eu o conheço até os tempos atuais, em relação ao quão nefasto foi para a sua vida e é para a vida de milhares de pessoas, a internação em hospital psiquiátrico. Ele também, assim, ele nunca teve dúvidas em relação a essa questão. Então, assim que eu entrei na luta antimanicomial em 2005, uma coisa que me chamou muito a atenção no Paulinho era o humor dele, né? As reuniões ficavam muito agradáveis, assim, com o humor dele, né? Então, era o 18 de maio, era as manifestações, era a organização da luta, assim. E a presença dele tornava muito agradável, assim, as reuniões, assim, com o humor que ele tinha, da inteligência, né, do humor que ele tinha. E das ideias dele, ele era muito provocativo, muito provocativo. O Paulinho, eu via que ele era um rebelde cheio de causas, sabe? E eu achei interessante, só que eu achei ele muito só. Então eu procurei chamar a atenção do Paulinho para minha pessoa. Então ele começou a frequentar a Embaixada Cósmica e ele gostou muito da Embaixada Cósmica. Ele visitava a gente de vez em quando e na pandemia ele parou de ir, mas antes ele ia sempre. E o Paulinho era uma pessoa muito diferente. Mas eu sempre refleti das coisas que ele dizia.
Mas eu se pensava, se fizer desse jeito é bom, né? Mas não era aprovado, digamos assim, né? Porque eram muito diferentes. Deus me disse que o Paulinho era uma criança índigo, né? E ele era mesmo, né? E ele tinha, é como se fosse um visionário, né? Um visionário, o Paulinho. Aí no curso de publicidade eu fiz um TCC sobre a luta antimanicomial. Aí fiz um documentário chamado Beleza Invisível. Ele dura 54 minutos. Aí depois, quando eu fui fazer jornalismo, eu fiz sobre a luta antiprisional. Aí eu fiz um documentário chamado Segredo Simples, né? É, Aí depois de muito tempo apareceu uma produtora na minha vida aí, né? Que eu estava junto com a Mercedes. Mercedes também era uma profissional da saúde mental. Aí tá num lugar que é uma produtora que chama Palco e Tela. Aí eles pediram para eu registrar o 18 de maio. Aí eu fui lá, peguei minha câmera e registrei. Bom, o que eu teria a dizer sobre Paulinho Azevedo? Ele era um cineasta talentoso e atento, principalmente em torno de questões que envolviam cidadania, direitos e inclusão social. Nesse sentido, ele era bastante intransigente, bastante rigoroso, bastante atento. E ele tinha uma característica também interessante, que ele conseguia agregar os companheiros, as pessoas, em torno de ideias e projetos. Uma outra coisa que saltava dele assim era uma postura ética, um modo de ser bastante saudável, na medida em que ele reconhecia e nomeava o trabalho dos companheiros, mesmo antes dos companheiros se darem conta disso. Mais recentemente, eu me envolvi um pouco mais com o Instituto Palco e Tela, que é um espaço de produção de audiovisual. Rosalina, uma colega militante da luta antimanicomial, trabalhadora do SUS, sugeriu a participação de alguns usuários da luta antimanicomial que percorriam e frequentavam a rede de saúde mental e intersetorial, e essas pessoas começaram a aparecer, alguns começaram a aparecer, e o Paulinho foi um deles que chegou para ficar. Chegou, agregou, aderiu e chegou fazendo propostas e participando, e ao longo de um ano inteiro nós começamos essas atividades no Palco e Tela. A partir daí ele participou intensamente na construção de projetos, na elaboração de projetos, e finalmente fizemos juntos a gravação, a filmagem, o audiovisual sobre o 18 de maio. Pois me chama a atenção os títulos, né? A capacidade dele de ser fraseador, frases, mas principalmente títulos. Os dois grandes trabalhos que ele fez, um de conclusão de curso de publicidade e o de conclusão de jornalismo, de curso de jornalismo, ele coloca títulos assim que já falam o vídeo inteiro, né? Um é Beleza Invisível, que ele retrata a saúde mental, e o outro que é Segredo Simples, que é uma solução para o sistema prisional do Brasil, ao mesmo tempo que é uma denúncia, mas ele vem anunciando que existem possibilidades e coloca um título assim fabuloso, Segredo Simples. Então, eu gostava muito disso. Teve uma vez na reunião do Fórum Mineiro de Saúde Mental, e foi quando as comunidades terapêuticas, né, começavam a se colocar, né, daquela forma forte, agressiva, violenta.
Aí ele me sentou do meu lado e a gente foi criando uma campanha contra as comunidades terapêuticas. Aí criamos, né? Comunidade terapêutica nem para o Aécio Neves. Então, assim, era muito legal que com ele a gente ia fundo nas coisas. Isso que me chamava a atenção. E me chamava a atenção também a ligação dele com a comunicação, como minha vida, né? Principalmente, foi quase tudo comunicação popular. Então era muito prazeroso estar com ele, porque a gente sempre estava tramando alguma coisa ou conversando sobre a questão da comunicação popular e da necessidade e de como que ela é eficiente para fazer transformação. Como o Paulinho era um eterno militante da luta antimanicomial, do SUS, ele era um fervoroso, né? Defensor e promotor do SUS. Então a gente ficava fazendo comunicação, campanhas, então era muito gostoso. Enquanto os capitalistas têm não sei quantas agências de publicidade, tem não sei quantas agências de cinema, agências disso, daquilo outro, a classe trabalhadora tem a voz, o gogó para fazer. Então o Paulinho vem de uma forma maravilhosa, né? Como é que a gente vai fazer revolução? Como é que a gente vai fazer a transformação? Com a agência da plebiscidade, que a plebe consiga também apropriar essas tecnologias de comunicação, de campanhas, para que ela possa transformar o mundo. Existe um espírito nisso, entendeu? Um espírito da luta pela liberdade, assim como os negros lutaram pela liberdade, assim como o LGBTQIA+, lutam pela aceitação social, né? Os loucos também reivindicam espaço na sociedade. Ele falava muito da gente ter um dia do orgulho louco. Isso foi uma conversa que ele teve, inclusive quando ele esteve na Bahia, no encontro com os usuários. E na Bahia, além da comemoração do 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, eles fazem o Dia do Orgulho Louco. Que isso era importante as pessoas comemorarem, porque o louco não podia ter vergonha da sua condição. As intervenções do Paulinho também nas construções do 18 de maio, elas eram muito impactantes, né? Ele colocava as ideias dele com muita veemência, com muita radicalidade, e ele esteve presente em muitos encontros, né, da luta antimanicomial, tanto aqui em Minas Gerais, quanto no âmbito nacional, e sempre com posturas muito corajosas, de questionamento, de enfrentamento. Acho que talvez essa contribuição dele é muito interessante, né? Os usuários se formarem, se empoderarem no sentido de ter conhecimento, ter um repertório argumentativo claro, para poder lutar e reivindicar os direitos dos usuários, né, que estão garantidos na Constituição Federal, na Convenção das Pessoas com Deficiência, na Lei 10.216 e aqui em Minas Gerais, na nossa Lei 11.802. Então, acho que o Paulinho, todas as intervenções dele, participação em audiências públicas, lives, eventos presenciais, seminários, encontros da luta antimanicomial, ele sempre contribuiu fazendo reflexões voltadas para a autonomia e a maior liberdade dos usuários. Essa luta permanente pela liberdade. Eu acho que são essas. Eu acho que é a riqueza, a riqueza que ele compartilhou conosco, que ele tinha. Seu conhecimento, sua sensibilidade, seus momentos de raiva, seus momentos de indignação. É isso. Paulinho, eu conheci quando eu entrei no Fórum Mineiro, né? Então, tem mais de 20 anos que eu conheço Paulinho. Mas pouco mais de 3 anos, quando a gente
mobilizou o Fórum Mineiro para poder criar um grupo do Recovery, que a gente se aproximou. Todos os encontros ele falava que a gente precisava pensar uma possibilidade para que ocorresse presencialmente um encontro internacional do Recovery, para a gente poder trabalhar a loucura cidadã, um termo tão utilizado por ele em todas as nossas reuniões. Nesse ano a gente fez o encontro, né? O encontro aconteceu agora, dia 3 e 4 de agosto, e desde o início do ano a gente tem trabalhado muito para que ele acontecesse. Foi um grupo pequeno do grande grupo do Recovery que se mobilizou para fazer a comissão organizadora do encontro, e o Paulinho, ele fazia essa chamada, né? O grande feito, na verdade, o encontro do Recovery só aconteceu devido à insistência, né? E do Paulinho. Foi muito bonito o encontro. O Paulinho não pôde estar com a gente nesse momento, mas até um mês antes era ele quem fazia essa chamada, que coordenava, que ajudou a desenhar o dia do encontro, as temáticas, o que a gente poderia ou não, né? Então foi o Paulinho o tempo todo articulando com todos nós, e é um legado. Eu acredito que seja um legado para a gente poder continuar nessa caminhada, principalmente do Recovery. Paulinho era vida, Paulinho era dinâmica, Paulinho era engajamento, e isso ele deixou para nós.